Olá pessoal, hoje vamos dar início ao segundo e último vídeo da série Aprendendo Divisão Passo a Passo. Então nesse caso aqui, primeiro nós vamos aqui abordar, agora aqui nesse segundo vídeo, a divisão de um número natural por outro com dois algarismos no divisor. Dois ou mais. Vou colocar um exemplo também com mais de dois. Então vamos ver aqui. Primeiro aqui nós temos, lembrando aqui da nossa regrinha, desceu e é menor, tem duas opções, 0 ou 0, no quociente. Não desceu e é menor, apenas vírgula no quociente. Então usando essa regrinha aí, você vai tirar de letra, vai ser tranquilo. Outra coisa, quando você for fazer uma divisão de um número natural por outro com dois ou mais algarismos, é aconselhável, não é obrigatório, é aconselhável que você reserve aqui um espaço para cálculos, porque isso vai ajudar nas etapas aqui da divisão. Ok? Então vejamos aqui o primeiro exemplo. Eu tenho aqui 1255 dividido por 45. Então eu tenho que colocar um número aqui que é multiplicado por 45, ele não passe, no caso aqui, de 125. Porque aqui eu não vou começar dividindo o 12, porque o 12 é menor. Então eu tenho que começar aqui pelo 125. Então, deixa eu colocar aqui 45 vezes 2. Então eu vou ver se eu posso colocar 2 aqui no quociente. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então aqui eu tenho 90. Vamos ver se eu posso colocar o 3 aqui no quociente. Então vamos ver aqui, 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Então 135. Então se eu colocar 3 aqui, eu vou encontrar 135 e ele passa de 125. Então no caso aqui, eu tenho que colocar o 2. Então 2 vezes 45, nós já vimos aqui que é 90 para 125. Então aqui eu tenho 35. Então agora desce o 5. Tenho agora 355 dividido por 45. Então eu tenho que novamente procurar um número que eu coloque aqui, que vezes 45 seja igual a 355 ou menor. Eu não posso ultrapassar. Então vamos procurar aqui. Como o 2 aqui, 90, está distante, o 3, 135 também está distante, eu vou procurar um número logo maior aqui. Então vamos ver aqui, colocando aqui o 6, por exemplo. 45 vezes 6. Então, aqui eu tenho 6 vezes 5, 30. Bom, 3. 6 vezes 4, 24. Com mais 3, 27. Então 270 eu vou ver se o 7 ele se aproxima mais do 355. Vamos ver aqui. 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 4, 28. Com 3, 31. 315. Então se eu colocar 8, ele vai passar. Então no caso aqui é o 7. Então 7 vezes 45, nós já vimos ali que é 315. Para 355, eu tenho 40. Agora vamos ver aqui. 40 é menor que 45. Então, esse 40 aqui, ele não desceu. Ele não desceu aqui do dividendo. Então, ele não desceu e é menor. Não desceu e é menor. Então o que é que eu vou fazer aqui? O que é que a regra me diz? Ó, coloque apenas vírgula no quociente. Então vou colocar vírgula aqui no quociente e vou acrescentar o 0 aqui. Então agora eu tenho 400. Então vou procurar um número que é multiplicado por 45 seja igual a 400 ou menor, o que se aproxima ao máximo dele. Então vamos ver aqui que número que eu vou colocar. Eu já vi que 7 dá 315, então vamos ver o 8 para ver. Então 45 vezes 8.
8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, 36. Então aqui tem o 360. Se eu colocar 9, ele vai passar. Então aqui eu vou colocar 8. 8 vezes 45, 360. Para 400, então aqui eu tenho 40. Novamente eu tenho aqui 40. É menor do que o divisor. Mas ele não desceu. Não desceu e é menor. Apenas vírgula. Mas eu já coloquei uma vírgula, não vou colocar outra. Então aqui nesse caso é só acrescentar o zero. Então eu tenho novamente 400 aqui. Nós já vimos então que no caso aqui vai dar 8 novamente. 8 vezes 45, 360. Para 400, 40. Novamente 40 é menor que 45. Então o que é que deu para perceber aqui? Que isso aqui, ó, vai dar 8 novamente. E aqui eu vou ter que acrescentar o zero. E aí a história vai se repetir. Então nesse caso aqui, nós temos aqui um número decimal com infinitas casas decimais com repetição. Então nós vimos lá, desde o primeiro exemplo, que quando isso acontece, eu digo que isso aqui é uma dízima periódica. Então, esse número aqui, se eu continuar fazendo essa divisão, ela vai aqui até o infinito. Então, no caso aqui, quando eu tenho um número decimal e depois da vírgula tem uma repetição de um algarismo, isso é chamado de dízima periódica. Ok? Então, o primeiro exemplo está aí. Vamos para o segundo exemplo. Ok, então vejamos aqui o segundo exemplo. Então no caso aqui eu tenho 8.526 dividido por 42. Então eu tenho que colocar um número aqui que multiplicado por 42 não passe de 85. Então no caso aqui eu vou começar dividindo 85, porque se eu começar a dividir o 8 é menor que o 42, então eu vou começar dividindo o 85. Então no caso aqui eu vou colocar um número que multiplicado por 42 seja igual a 85 ou menor que ele, o mais próximo possível. Então vamos ver aqui, 42 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então aqui dá para ver que eu tenho que colocar o 2, porque deu 84, bem próximo. Se eu colocar 3, vai ultrapassar. Então no caso aqui eu vou colocar o 2. 2 vezes 42, 84. Para 85, desce o 2. 12, agora eu tenho 12 para dividir por 42. Mas veja aqui que o 12 é menor que o 42. Então qual dos dois casos aqui da nossa regra eu vou usar? Nesse caso aqui, ó, o 2 ele desceu, ó, desceu e é menor. Então eu só tenho duas opções, ou 0 ou 0, eu uso 0 quando tem outro para descer. Eu usaria 0, se não tivesse outro algarismo para descer. Então no caso aqui eu vou colocar 0 no quociente e descer o próximo. Então agora eu tenho 126. 126 dividido por 42. Então eu vou procurar um número aqui que multiplicado por 42 se aproxime ao máximo de 126, ou seja, igual a ele. Então aqui vamos ver aqui o 3, que eu já fiz aqui com 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então nesse caso aqui, o 3 vezes 42 deu exatamente 126. Então 3 vezes 42, 126. Para 126, 0. Então aqui eu tenho uma divisão exata. E aí aconteceu aqui o 0 no quociente. Então esse é o nosso segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo.
Ok, então vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Nesse caso aqui, eu não vou começar dividindo 4, porque ele é menor que o 25. Então, eu vou começar dividindo 45 por 25. Então aqui, se eu colocar 2 vezes 25 é 50. 50 passa. Então, aqui está claro, né, que eu tenho que colocar 1. 1 vezes 25, 25. Ora, nesse caso aqui, eu vou agora usar um método aqui diferente, porque aí depois você escolhe qual o melhor que você se sentir mais confortável para fazer. Então tem pessoas que fazem a subtração aqui no próprio resto, ao invés de fazer direto como eu fiz nos 2 exemplos anteriores. Então esse exemplo eu vou fazer diferente, porque aí você escolhe aquele exemplo que você achar melhor para fazer. Então no caso aqui, ó, 1 vezes 25, 25. Então ao invés de fazer a subtração direta, eu vou colocar esse 25 aqui, ó. Então 5 menos 5, 0. 4 menos 2, 2. Agora desce o 6. Então a única coisa que eu fiz diferente aqui foi essa subtração, que nos exemplos anteriores eu estava fazendo direto. Aqui eu estou fazendo passo a passo, só para dar mais uma opção para vocês. Então desceu 6, agora eu tenho 206. 206 dividido por 25. Então eu tenho que procurar um número que multiplicado por 25 ele não passe de 216. Pode até ser igual, não pode ultrapassar. Então vamos ver aqui. 25 vezes, vamos ver o 6 aqui. 6 vezes 5, 30. Bom, 3. 6 vezes 2, 12 com 3, 15. Então o 6 dá 150. Ainda está um pouco longe. Vamos ver aqui o 8 para ver. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Com 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Então aqui no caso deu 200. Se eu colocar 9, ele vai passar. Então no caso aqui eu vou colocar o 8. 8 vezes 25, 200. Vou colocar o 200 aqui. E agora eu estou usando uma outra forma aqui de fazer, como eu avisei. Então 6 menos 0, 6, 0. 2 menos 2, também 0. Agora eu tenho aqui o 6. 6 é menor que 25. Mas esse 6, ele desceu. O 6 que desceu foi esse aqui, ó, não esse. Então, ele não desceu e é menor. Então a regra diz que eu coloco apenas a vírgula. Apenas vírgula. E agora acrescento o 0 aqui no resto. Então agora eu tenho 60 dividido por 25. Tenho que procurar um número que multiplicado por 25 seja igual a 60 ou menor. Não posso ultrapassar. Então, vamos ver aqui. No caso aqui, não precisa fazer ali, né? É o 2. Porque 2 vezes 25 dá 50. Então, vou colocar o 50 aqui. Subtraindo 60 menos 50, 10. Então, novamente aqui, o 10 é menor. Mas esse 10 ele não desceu. Então não desceu e é menor. Coloca apenas vírgula no quociente. Mas já tem vírgula, não vou colocar outra. Então é só acrescentar o 0. Agora eu tenho 100 aqui. 100 dividido por 25. Então vamos ver aqui um número que eu vou colocar aqui, multiplicado por 25. Vamos ver aqui se é o 4. Comparando já com esses aqui. 4 vezes 5, 20. Bom, 2, 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. Então aqui é o 100, fecha certinho aqui, ó. 4 vezes 25, 100. Menos 100, 0. Então aqui eu tenho uma divisão exata e o quociente deu um número decimal
finito aqui, 18,24. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ok, pessoal, vamos ver aqui mais um exemplo. E nesse caso aqui, eu tenho um número natural dividido por outro com 3 algarismos. Então, a regra é a mesma. Para 2, para 3. É como eu falei antes. Passou de um algarismo aqui no divisor, deixa o espaço aqui para fazer os cálculos, porque isso aqui ajuda nas etapas da divisão. Ok? Então vamos ver aqui. Nesse caso, se eu for dividir o 17, é menor, óbvio. 176 também é menor. Então aqui nesse caso aqui eu vou ter que pegar aqui 1760 para dividir por 326. Então no caso aqui eu vou ter que colocar um número que multiplicado por 326 seja igual a 1760 ou que se aproxime ao máximo dele. Não posso ultrapassar. Então vamos procurar esse número aqui nos cálculos. Do lado aqui na área de cálculos, vamos dizer assim. Então no caso aqui 326 vezes 4. Vamos ver aqui 4. 4 vezes 6, 24. Com 2, 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Com mais 1, 13. 1304. Vamos ver se a gente aproxima mais aqui. Então vou colocar aqui o 5. Então, 326 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Com 3, 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 13. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. 1630. Será que se eu colocar 6 ele vai ultrapassar? Vamos ver aqui. 326 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Com 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vai 1. 6 vezes 3, 18. Com mais 1, 19. Então, 1956 passa. Então, no caso aqui tem que ser o 5. Então, 5 vezes 326, nós já vimos ali que é 1630. Então vamos subtrair agora aqui para ver. 0, 6 menos 3, 3, 7 menos 6, 1 menos 1, 0. Agora sobrou aqui 130, desce o 4. E aí eu vou dividir agora 1304 por 326. Então nesse caso aqui, como eu já fiz os cálculos, por isso que eu falei, eu deixo os cálculos aqui porque eles ajudam. Então como eu fiz antes uma tentativa, então dá para ver aqui eu tenho que colocar o 4. Então 4 vezes 326 vai dar exatamente 1304. Então subtraindo aqui, deixou o resto 0. Então veja, se eu colocar 4 algarismos aqui, ou 5 ou 6, a regra é a mesma. Então, esse aqui é mais um exemplo da divisão de um número natural por outro com 2 ou mais algarismos. Ok? Então agora o próximo exemplo vai ser divisão de um número decimal por outro número decimal. Ok? Vamos lá. Ok, vamos ver agora, nesse exemplo, a divisão de um número decimal por outro número decimal. Então, como fazer essa divisão? Então, aqui, veja bem, antes de efetuar essa divisão, eu queria fazer uma ilustração aqui, só para você entender. No caso aqui, ó, eu tenho uma fração 2/3. Se eu quiser encontrar uma fração equivalente a essa, eu posso fazer utilizando aqui a multiplicação, por exemplo. Eu posso multiplicar por 3 e por 3 aqui. Numerador e denominador eu posso multiplicar pelo mesmo número. Se eu fizer isso, eu encontro aqui uma fração 6/9, e essa fração é equivalente à primeira. Por quê? Porque eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo número.
A fração é uma divisão também. Então, se eu dividir 2 por 3, eu vou obter o mesmo valor se eu dividir 6 por 9. Por isso elas são frações equivalentes. Então, aqui, para eu dividir esse número por esse, no caso aqui, eu quero, para facilitar, eliminar essa vírgula. Então muita gente diz assim, vamos igualar as casas decimais. Então igualar as casas decimais, na verdade, você vai multiplicar o dividendo e o divisor por o mesmo valor, a fim de eliminar a vírgula. Mas vamos ver aqui na prática como é que funciona isso aqui. Então, para eliminar essa vírgula, tirar essa vírgula daqui, eu vou ter que multiplicar esse dividendo aqui por 100, ou melhor, por 10. Desculpa. Então, multiplicando por 10 aqui, o que é do 21,2, ele passa a ser 212. Dividido por. Se eu multipliquei por 10 o dividendo, tenho que fazer a mesma coisa no divisor. Como eu já mostrei aqui, ó. Então, multiplicando por 10, a vírgula não dá uma casa para a direita, então passou a ser 53. Então, nesse caso aqui, dividir 21,2 por 5,3 é o mesmo que dividir 212 por 53, porque é uma divisão equivalente aqui, semelhante aqui na fração como eu mostrei aqui. Ok? Então, vamos fazer a divisão aqui. Então, a regra aqui é a mesma que nós já aprendemos. Então, não vou ficar enfatizando porque nós já vimos isso aqui. Então, vamos procurar um número que é multiplicado por 53, ele se aproxime ou seja igual a 212. Então, vamos ver aqui, no caso, o 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21. Então, no caso aqui, é o próprio 4 vezes 53 dá 212, para 212, 0. Então, apenas aqui eu quis enfatizar qual o processo que se utiliza para igualar as casas decimais e efetuar a divisão. Então, dividir um decimal por outro acaba se transformando na divisão de um número natural por outro número natural. Então, sem problemas. Ok? Vamos ver só mais um exemplo para terminarmos. Ok, então vamos ver aqui o nosso último exemplo. Eu tenho aqui agora a divisão de 25,56 por 4,5. Então, nesse caso, como eu falei antes, eu tenho para tirar a vírgula aqui do dividendo, como eu tenho duas casas decimais, eu vou ter que multiplicar aqui por 100. Mas, como eu falei antes, se eu multipliquei por 100 o dividendo, tenho que fazer a mesma coisa no divisor. Então, aqui eu tenho que multiplicar também por 100. Então, o que é que vai acontecer aqui? O que era 25,56 passou a ser 25, ou 2.556. Eu tirei a vírgula andou duas casas para a direita, porque eu multipliquei por 100. Dividido por, no caso aqui, o que era 4,5, se eu andar duas casas, uma passa a ser 45. Se eu andar outra, aí eu tenho que acrescentar o zero, passou a ser 450. Então, passou aqui, no caso, a ser uma divisão equivalente a essa. Um número natural dividido por outro com 3 algarismos. Então, recai naqueles exemplos anteriores que nós vimos. Então, no caso aqui, eu vou procurar um número que multiplicado por 450 seja próximo de 2.556 ou igual a ele mesmo. Então, vamos ver aqui que número é esse. Então, vamos ver aqui 450 vezes 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25. Bom, 2, 5 vezes 4, 20 com mais 2, 22. Se eu colocar 6, vamos ver aqui se ele vai passar. 450 vezes 6,
6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. 2.700 passou. Então no caso aqui eu vou ter que colocar o 5 mesmo. Então 5 vezes 450, nós já vimos ali que é 2.250. Então vamos subtrair aqui. 6 menos 0, 6. 5 menos 5, 0. 5 menos 2, 3. 2 menos 2, 0. Então aqui agora eu tenho 306. 306 é menor que 450. Ó, 306 é menor e ele não desceu. Então, ó, não desceu e é menor. Então eu coloco apenas, né, no caso aqui eu coloco apenas vírgula. Não desceu e é menor. Apenas vírgula. E acrescenta o 0. Agora tenho aqui 3.060. 3.060 para dividir por 450. Então vou procurar um número que vezes 450 se aproxime ou seja igual a 3.060. Então vamos ver aqui que número é esse. O 6, vamos ver se o 7 aqui ele vai ultrapassar. Vamos ver. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Com 3, 7 vezes 4, 28, com 3, 31. Deu 3.150, então o 7 passa. Então aqui no caso vai ter que ser o 6. 6 vezes 450, nós já vimos ali, 2.700. Então vamos subtrair aqui. 0, 6. Aqui 0 é menor que 7. Então vou pegar uma dezena emprestada aqui. No vizinho 3. Passa a ser 2 e aqui 10. Peguei uma dezena emprestada. Agora eu tenho 10 menos 7. 3. E aqui 2 menos 2. 0. Agora eu tenho 360. 360 é menor que 450. Mas ele não desceu, ó. Não desceu e é menor. Então, apenas vírgula aqui no divisor. Mas eu já coloquei uma vírgula. Não vou colocar novamente. Então é só acrescentar o 0 aqui. Vai ficar 3.600. Então vamos ver qual número eu vou colocar aqui que é multiplicado por 450 não passe de 3.600. Se aproxime ao máximo, mas não pode passar. Então vamos ver aqui. 7, vamos ver o 8. 450 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Com 4. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, 36. Então no caso aqui, o 8 vezes 450 é o próprio 3.600 menos 3.600, 0. Então aqui eu tenho 5,68. Então, com esse exemplo aqui, nós fechamos a nossa série de vídeos aprendendo divisão passo a passo. Ok? Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima.